Olá, gente, boa noite, tudo bem? Então, vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a descriminalização de uso de drogas, a descriminalização das drogas, certo? E a gente vai conversar hoje com a professora Yasmine. E eu peço que vocês entrem no chat, possam falar como é que vocês estão nos vendo, como é que vocês estão nos ouvindo, se o som está bom, tá certo? E vão interagindo, podem mandar suas perguntas, suas críticas, seus questionamentos, que a gente está aqui para isso, tá? Eu sou a Lúcia Albuquerque, eu tenho 39 anos, sou divorciada, sou mãe do Isaf, sou estudante de Direito da URC, estou no 9º semestre, foi lá que eu conheci a queridíssima Yasmine. E hoje nós vamos debater sobre esse assunto tão polêmico. Por que que o PSOL, né, é a favor da descriminalização das drogas? Por que será? Então, a gente vai poder hoje. E a gente quer que vocês também participem junto com a gente, tá bom? E podem tirar suas dúvidas, compartilhem com as pessoas para que a gente possa bater. Pronto, Yasmine, agora tá dando certo, né? Vamos ver o áudio. Tá dando para ouvir direitinho? Tá ótimo, tá excelente o áudio. Deixa eu não te interromper, você terminar aí a apresentação. Não, eu tava fazendo aquela encheção assim para dar tempo. Só tá um pouco escuro só Deixa eu... a tua imagem. É meu celular. Deixa eu ver aqui onde tem luz. Assim tá melhor, né? Pronto. Tá melhor. Um pouquinho melhor. Pronto. Dá uma boa noite aí pro Edvanildo que tá entrando, pra Isabelle. O pessoal todo aí participando. Bom, eu já me apresentei, já falei demais, eu vou deixar agora que você se apresente, tá bom? Ok, então deixa eu começar dando boa noite a todas e a todos, né? Agradecendo o convite, agradecendo sobretudo a paciência de vocês. Eu já tinha feito live aqui pelo Insta e pelo Face eu nunca tinha feito. Aí teve aquela dificuldadezinha de entrar, mas eu espero que não tenha prejudicado muito. Minha culpa, viu, gente? Fazer aqui o meia culpa. Eu gosto de direito penal, mas de tecnologia eu não sou muito afeta, não. E eu falei para o pessoal que a gente está todo mundo aprendendo. Pois é, eu estava te ouvindo, você falando da questão da necessidade vindo da pandemia, não tem outro jeito, né? A forma da gente se encontrar é de fato olhando para a câmera e interagindo dessa forma. Eu sou, para aqueles que não me conhecem, eu sou do Cariri, né? Sou lá de Missão Velha e sou formada em Direito pela URCA do Crato. Vim aqui para a região para trabalhar na URCA, na unidade de Iguatu. E aqui fiquei, moro aqui em Iguatu desde 2014, né? Estou aqui até hoje, não estou mais lecionando na URCA, leciono na Univers lá no ICO. E, enfim, terminei fazendo laços, desenvolvendo afinidades aqui com a região. Então, eu gostaria de começar a minha fala, após aí essa breve apresentação, parabenizando a sua iniciativa. Como você falou agora há pouco, a gente se conheceu, né, no período que eu passei ali na Universidade Regional do Cariri, você como minha aluna, a gente trocando ideias já naquela época. E, assim, é muito digno e importante que hajam opções dentro da política, seja no âmbito federal, estadual, seja no âmbito municipal. Eu diria até que essa eleição municipal, ela tem uma importância maior do que a própria eleição federal, embora o senso comum não vá concordar muito com isso. Mas é a gestão municipal que impacta mais diretamente no dia a dia, na qualidade de vida do cidadão, no bem-estar das pessoas. E aí é muito importante que se tenha mesmo pessoas engajadas, pessoas bem intencionadas, pessoas dispostas a renovar,
a discutir as questões em vez de ditar as coisas de cima para baixo. Então, assim, eu já quero de logo parabenizar aí pela sua coragem, pela iniciativa. Eu acho isso muito bacana mesmo. Meus parabéns. E aí... Obrigada. Estamos juntas, né? Estamos juntas. Pois é, cada uma cumprindo aí no seu caminho. E você mais corajosa do que eu, né, nessa questão. Né? Cada um vai acabando enfrentando outros desafios, né? Eu acho que eu gosto muito assim de pessoas que têm a acrescentar. E eu vejo que você, por exemplo, você é mãe, professora, né, advogada, atuante. E hoje foi uma polêmica nos grupos que eu participo, quando eu compartilhei, né? Sim. O folderzinho com a temática. Ai, Lúcia, você defende isso, que absurdo, isso é coisa de vagabundo, não é coisa de gente direita, que é um grupo de família e tal. E é bom que as pessoas vejam para entender, né? A gente precisa saber, gente, o que é droga, né? Café é droga. Bebida é droga, cigarro é droga, maconha. O que é droga, Yasmine? Vamos começar esse assunto já polemizando, né? É importante, eu queria te perguntar justamente isso, se a live ela vai ficar gravada ou se não vai. Vai. Um abraço pro Márcio. Justamente porque qual é a intenção aqui desse momento? É a gente trocar uma ideia e bater um papo para desmistificar essas questões. Então, quando você diz que às vezes levanta uma polêmica a defesa desse tipo de pauta, e eu já queria começar nesse sentido, me incomoda bastante, porque quando se fala em legalização, você tem uma certa apropriação de um discurso que é sério, de uma pauta que é importante, por um setor da sociedade brasileira que lucra e que se beneficia dessa pauta, que é uma pauta mais progressista, por assim dizer. Em que sentido? Quando se fala em drogas, você tem dois discursos. O discurso de quem é favorável à legalização, né, que a gente logo mais entra mais profundamente nesse âmbito. Mas eu queria começar falando um pouco do discurso dessas pessoas, da questão da polêmica, de quem é contrário. E quando eu me refiro a essas pessoas, obviamente que eu não quero ofender ninguém. Eu até entendo que a pessoa está lá no senso comum, não tem um entendimento, como você coloca, do que é droga, né? E essa pessoa, ela consome os veículos de massa. Então, ela vê TV, ela vê um Facebook, ela vê um YouTube, agora mais recentemente. E esses conteúdos, eles, via de regra, são extremamente direcionados. Eles são feitos para influenciar, são feitos para engajar. Eu fico me perguntando se amanhã a gente acordasse no Brasil, da noite para o dia, e sumisse a pauta drogas, sumisse a pauta narcotráfico. Se esses apresentadores de programas policiais, se eles iam ter dinheiro, se eles iam ter do que falar. E a resposta... Não, sabe uma coisa, Yasmine? Assim, eu fico me perguntando, engraçado que eu estava pensando nisso antes de começar a live. A indústria da bebida, a Ambev, né, que a gente sabe que domina o país, de cigarro e tal. Por que essas são legalizadas, podem, a propaganda, a patrocínio, samba, carnaval, tudo certo. E essas outras não, e é criminalizado, já entrando aí tudo. É o que eu ponho. Esse discurso, ele muito mais beneficia determinada categoria do que ele resolve o problema que eles dizem tentar resolver, que é a questão do vício nas drogas ilegais.
Por isso eu acho extremamente importante que o pessoal que é mais progressista comece a falar do tema de uma maneira mais simples, de uma maneira mais clara, para não permitir que essas pessoas façam esse né? Peguem, capturem uma pauta que a gente leva a sério quando vai tratar e transforme no bicho-papão para a sociedade. Olha, tá vendo aí esses comunistas degenerados querem que seu filho vire maconheiro. Porque é isso que eles fazem. A gente aqui suando a camisa, trabalhando, quem é da área acadêmica produzindo artigos e mais artigos tratando sobre o tema, e o pessoal simplifica de uma maneira que, olha, eles são os malvados, são degenerados e querem que você envereje nesse caminho. Então, é urgente que a gente comece a conversar sobre isso com clareza, mas também com uma linguagem mais acessível, de modo a gente não estar pregando para convertir, que a gente esclareça a situação como de fato é. E aí, respondendo finalmente a sua pergunta, quando você me coloca o que é droga, a gente sabe que existem várias substâncias que causam dependência. Né? Só para a gente citar como exemplo, açúcar gera mais dependência do que cocaína. Não é Yasmin Saraiva quem está inventando esse negócio. Basta você dar um Google que você vai ver que açúcar que a gente consome largamente, ele te deixa mais dependente do que cocaína. E existem estudos científicos sobre isso. Então, o que passa a ser droga, né, e é criminalizado, é aquilo que o Estado define como droga. Vai estar lá na Lei de Drogas de 2006, que é droga a substância capaz de causar dependência física e mental, vírgula, desde que esteja prevista, listada na portaria do Ministério da Saúde. Então, eu tenho uma gama de outras substâncias no mercado capazes de causar dependência física e mental, substâncias até mais lesivas, exemplo também, a cachaça, ela causa um dano bem maior do que a maconha para o organismo. Ela é muito mais nociva para o organismo. No entanto, ela é considerada lícita e a maconha é ilícita. Ah, Yasmin, com isso você quer dizer que é para proibir cachaça e açúcar? Não. Eu só estou querendo desmistificar o tema de modo a gente não ficar fazendo um bicho das coisas. Porque a gente usa no nosso dia a dia substâncias que são tão nocivas e agressivas quanto, e não há toda essa perseguição, não há essa visão deturpada, enfim, não tem nada disso. É normal, é usual você consumir cachaça, cerveja e por aí vai, né? E há um preconceito enorme para a pessoa que é usuária de maconha. Então, para começar, quem define isso é o Estado. E aí tem uma raiz um tanto quanto racista nessa definição. Né? Se a gente for parar para pensar, então por que é que o Estado, por que é que o legislador brasileiro, ele optou por dizer, por exemplo, pegando a questão da maconha, ele optou por dizer que fumar maconha é crime, né? Inclui a cannabis lá nessa bendita portaria, e a cachaça não está inclusa nessa portaria. Né? A maconha, ela chega no Brasil junto com a escravidão. Ela chega junto com os negros trazidos da África para serem escravizados. É tanto que o termo era chamado de fumo de Angola. Né? Então, há uma raiz, e aí começa-se a criminalizar o uso da maconha, logo em seguida, a abolição. Já começa ali uma repressão da população negra no sentido de se tentar matar a sua cultura. Então, não foi criminalizado naquele momento só o uso da maconha. Foi criminalizado a prática de cultos de religião de matriz africana. E nós passamos assim um bom tempo da nossa história criminalizando os espaços de terreiro e por aí vai. E foi criminalizado também naquele momento a prática da capoeira.
Então, a maconha vira crime, assim como a capoeira, assim como o culto a religiões de matriz africana, por ser coisa de negro. Já era o nosso Estado criminalizando a população negra, como se não bastasse não ter indenizado essas pessoas por todo o tempo que elas passaram aqui sendo escravizadas. O que é que eu quero dizer com isso? Que é meramente uma questão de escolha. Existem drogas que são legais, antidepressivos e por aí vai. E existem drogas que são ilegais, por escolha deliberada do legislador. E o que isso quer dizer? Que amanhã o nosso legislador pode mudar o pensamento, e aí ele só vai fazer isso se de fato ele for pressionado pela população, e optar por não criminalizar determinadas drogas. Simples assim. Não é um bicho-papão. Ai, meu Deus, aí se isso acontecer, todo mundo vai virar drogado, vai ser um caos, as pessoas vão se matar para comprar drogas. Elas não fazem isso hoje. O que é que impede hoje uma pessoa de consumir droga? Absolutamente nada. A não ser, aí eu faço uma ressalva, que essa pessoa seja negra, periférica, aí ela pode até se sentir intimidada, porque se ela for abordada pela polícia, ela já vai ser taxada de traficante. E aí ela vai ter um tratamento isso também péssimo. É um ponto para a gente tocar, né? Justamente. O que eu vejo hoje mesmo nesse grupo, né, que teve essa polêmica, rolou a conversa assim, que eu sempre escuto. A maconha é a porta de entrada para as outras drogas, né? Essa pessoa, eu ouvi até isso, vocês defendem a descriminalização, já respondendo aqui a pergunta do Edivanildo, ele botou assim, bandeira do PSOL a descriminalização das drogas. Porque existe uma resistência muito grande com relação a isso. Aí, já te perguntando, né, para responder, que você já respondeu em parte, e também completando. Aí falaram assim, vocês devem usar a maconha de vez em quando, não é viciado, não é como aquelas pessoas que vai o dono da boca atrás para executar e tal, e tal, e tal. Aí eu até comentei com a pessoa, em todos os lugares que nós formos, vai ter alguém que exagera em qualquer coisa. Quer seja, como você falou, no açúcar, no café, tanto que tem gastrite, né? Tem câncer por conta do cigarro. Olha só, e tantas outras coisas. Live. Essa hora, Yasmin. Eu ainda vou tomar mais 2. Eu não aguento, não. Eu fico acelerada. Então, assim, como você falou, né? O medicamento pode, né? Favorece a quem o medicamento, né? Favorece a quem, como eu falei, o álcool e o cigarro. E a maconha favorece a quem? E aí a gente vê países como nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, que eles usam, inclusive, eu até falei disso na outra live, sobre ecossocialismo, que a Defensoria, esse ano, foi no ano passado, daqui do Ceará, entrou com pedido no judiciário para conseguir o extrato para uma criança, que, se eu não me engano, eu acho que ela era autista, para o tratamento, que já é comprovado. Então, assim, é complicado, porque a gente vê o preconceito desde a classe médica. Eu, como sou bipolar, vez por outra, tenho contato com um psiquiatra. E há divergência nas opiniões, mas tem psiquiatra que fala que não é bom, que não sei o que e tal, e fica assim, sabe? Eu acho que não encontra muito embasamento científico, e aí tenta levar para esse lado da criminalização. Perfeitamente. E é o que a gente dizia no início, quando o rapaz perguntou, mas por que assim? Por que o pessoal tenta pautar essa bandeira e encontra tanta resistência? Eu acho que é justamente porque essas pessoas capturam esse discurso e usam para fazer medo à população. E aí eu vou compreender, enquanto mãe, que no senso comum tá lá a pessoa que é mãe de adolescente, tá na sua casa,
consome esse tipo de discurso, eu vou entender o medo dessa pessoa e a resistência dessa pessoa a essa pauta. Só que o fato é que, infelizmente, haja descriminalização ou não haja descriminalização, ela tem o risco dentro da casa dela dos filhos consumirem drogas. E aí, como você diz, vai ter gente que vai exagerar e vai ter gente que vai conseguir usar de maneira recreativa, digamos assim. E vai ter uma imensa maioria que não vai querer nem usar. O fato de você legalizar, e aí eu estava vendo um vídeo bem interessante sobre isso, ele vai contribuir, inclusive, para regulamentar. Enquanto não está legalizado, a droga ela é vendida aí por traficantes, na boca de fumo, as cobranças de dívidas de drogas são violentas, existem disputas de mercado que geram violência também para a sociedade. Então, tudo isso acontece. E é um mercado bilionário, né? Estima-se que o tráfico tenha movimentado 17 bilhões já com a venda de drogas. Ou seja, toda uma receita que também não é taxada. Eles também não pagam imposto algum. Se eu legalizo, vamos tentar aí nos despir do nosso preconceito e pensar nas consequências, né? Se eu consigo legalizar, eu consigo, inclusive, taxar essa mercadoria e pegar esse recurso arrecadado e utilizar no tratamento daquelas pessoas que ficam viciadas, né? Eu me lembro uma vez, e aí a gente tem que esclarecer o seguinte: no próprio direito, há uma desinformação generalizada com relação a essa questão de drogas. Então, eu tinha uma visão meio dúbia, eu não era favorável e nem contrária, eu dizia que eu não tinha opinião formada. Eu não lembro se foi na tua sala, não sei se você que era colega do Eduardo. Sim. Pronto. Aí, uma vez se falando nisso, eu dava aula justamente de lei de drogas para vocês, aí eu dizia, mas um fator contrário é que isso se tornaria um problema de saúde pública. Aí Eduardo vira para mim e diz, professora, já é um problema de saúde pública. E é uma grande verdade. E eu guardei isso e fui estudar e fui me informar, e ele está absolutamente coberto de razão. E no momento é um problema de saúde pública sem que quem venda seja taxado. E assim, o que a gente observa, entrando nesse ponto aí que você falou, né? O que eu percebo no meu estágio? Que chega a muitos casos de inquérito, de denúncia, de pessoas aqui de Iguatu, em sua grande esmagadora maioria negras. Mas como é que você sabe? Porque vem a foto, né? Os antecedentes e tal, vem a foto. E muitos jovens, a maioria abaixo de 30 anos, a maioria ato infracional, e que com pouca quantidade, gramas, e já é taxado como tráfico. E aí eu me lembro que nas suas aulas, né, a gente ficava nessa, e o que é tráfico, o que é uso? Né? Como é que você vai definir? Aí eu lembro que na aula você falava que precisava ter outros elementos. E a gente sempre questiona isso nas defesas. Porque às vezes a pessoa é encontrada sem nada, sem balança, sem nenhum outros elementos que corroborem, né, para o tráfico. E aí eu fico me perguntando por que essa sede de enquadrar as pessoas, essa sede de dar uma pena maior, sabe? Eu, sinceramente, eu não acredito, depois de ler Beccaria, Foucault, e ver essa nossa realidade, eu não consigo enxergar esse sistema carcerário como mudança na sociedade e reintegração social, nem mesmo o semi-liberdade, entende? E isso é muito ruim para a gente que é da área do direito, porque a gente pensa numa outra alternativa, numa outra visão de sociedade, que às vezes, ainda mais com esse governo retrógrado, parece cada vez mais distante, um sonho, uma utopia que nunca vai se concretizar. Porque, infelizmente, o que a gente vê
são coisas absurdas, né? Inclusive, você falou isso de mãe de adolescente, e eu fui questionada, inclusive, sobre isso, quando eu pus a foto da nossa live. Ah, Lucinha, e se seu filho chegasse dizendo que usou, que quer usar e não sei o que e tal? Aí eu digo, olha, se você tem dúvida a respeito de como eu trato o meu filho, pode perguntar diretamente para ele. Inclusive, no próprio pub aqui da região, eu cheguei a ser abordada com meu filho e tudo, e a gente não estava usando nada, nem cigarro, nem álcool, nem nada. E aquela coisa, sabe, abordagem policial truculenta com a gente, o policial depois veio querer me dar regulagem, falando que não era para eu levar meu filho naquele lugar e tal, e que ali rola droga, isso, aquilo, outro. Eu disse, olha, essa abordagem que vocês estão fazendo aqui não resolve em nada, só atiça o adolescente revoltado a consumir mais. Aí, na curiosidade, vocês deveriam ir nas escolas, mostrar, levar pessoas e tal, para ver os efeitos, as consequências, para que eles tenham noção da dosagem. Está aqui, eu e meu filho. Tem 20 anos, eu tenho 39, nenhum de nós dois está usando nada, nem bebeu nada, e a gente está aqui curtindo apenas à noite o som e sendo abordado desnecessariamente por isso. E pode perguntar a ele sempre teve, da minha parte como mãe, eu sei que você é mãe também, esclarecimento. Então, ele nunca nem teve curiosidade, porque ele sabe. Então, assim, eu vejo que muita gente, eu já ouvi ex-viciado me falar isso, que a maioria vai porque é proibido, pela curiosidade, para ir contra os pais, entende? Aquela coisa. De repente, se eu regularizo, eu consigo impedir que adolescentes consumam, porque o traficante não vai pedir o RG de ninguém para vender droga. Quanto mais eu formo ali um cliente novo, que vai ser meu cliente, enquanto o dinheiro durar, né, melhor para mim. E as pessoas não observam dessa maneira. Então, primeiro ponto, a gente já entendeu que droga é uma decisão deliberada. Não é um bicho papão, né? Existem substâncias que causam dependência e é uma escolha do Estado. E essa escolha ela foi pautada. O segundo ponto que a gente precisa entender é que não dá para deixar certos setores, principalmente da extrema-direita, se apropriar desse discurso para fazer disso um bicho-papão, porque é uma política do medo. Se você não estiver com a gente, a sua vida vai acabar, vai virar um caos social, tudo vai se degenerar. Olha só o que é que eles estão defendendo, sendo que essas pessoas, elas não dão uma alternativa. Ou quando elas dão uma alternativa para o problema, a alternativa é o encarceramento em massa. E aí eu me pergunto o seguinte, resolveu? Então, a alternativa pautada por essas pessoas. Vamos lembrar aí um pouquinho historicamente como vem sendo o combate às drogas no nosso país. Então, é proibido logo depois da abolição. Depois, isso é retomado na era Vargas, ele começa a regulamentar e a coisa vai se apertando mais desde os anos 70. Qual foi a consequência do recrudescimento dessa política de combate à venda e uso de drogas para o Brasil? Uma explosão da população carcerária e, consequentemente, uma explosão da violência. Então, vem lá na década de 90, eu equiparo o delito de tráfico aos crimes hediondos, que são aqueles delitos mais graves. Eu impeço essas pessoas, na época, de progredirem de regime, ou seja, essas pessoas, uma vez presas, acusadas por tráfico, vão cumprir toda a pena no regime fechado. Isso aumentou a população carcerária de uma forma insuportável, até que em 2005 o Supremo julga, entendendo que a progressão de regime ela deve ocorrer mesmo nesses delitos. Agora, nós já tivemos um revés com o pacote anticrime do Sérgio Moro, novamente
dificultando a questão da progressão de regime. Então, a gente vem repetindo essa receita desde a década de 70. Por isso que quando alguém assim que tem essas opiniões de extrema direita vira para mim e diz: mas você é muito inocente, esse negócio de direitos humanos, isso não vai dar certo, a gente tem mesmo que encarcerar, bandido bom é bandido morto. Eu fico me perguntando, eu digo, sou eu que sou inocente? Quando você tem uma ideia clara, uma pauta voltada para isso, ou seria inocência, quando não má fé, você repetir uma receita há décadas que não vem funcionando? Porque não vem funcionando. Não está dando certo. Aí, quando você pensa um pouquinho mais, você chega à conclusão que, para alguns, a pessoa do senso comum, a pessoa que está em casa assistindo o programa policial, que fica com medo, eu estou colocando mesmo quem está no topo da cadeia, né? Que para essas pessoas, o combate às drogas ele tem uma serventia que passa longe do interesse do bem-estar do usuário, do interesse da população. E que serventia é essa? A contenção social da população pobre, preta e periférica. Eu quero uma desculpa para eu entrar dando tiro na favela. E a desculpa ideal é a guerra às drogas. Eu quero uma desculpa para eu conter ali aquela população. E com isso vem se promovendo esse genocídio da população negra, né? Esse encarceramento em massa da população periférica, né? Sob a bandeira da guerra às drogas. Eu acho lamentável quando socialmente a gente parou, né? Em algum momento aí, eu percebo isso, de 2010 para cá, foi me dando essa percepção, talvez seja mais antigo, mas a gente parou de ouvir no jornal que morreu um traficante, a gente não se indigna mais. Quando não, existem aqueles que aplaudem. A gente ainda vai se indignar um pouquinho quando, com a desculpa de matar um traficante, o Estado mata uma criança ou mata um adolescente. Aí as pessoas vão lá e vão ver. Será que é do tráfico? Aí não. Que pena. Foi uma bala perdida. Não foi uma bala perdida. Foi alvo do Estado. Foi alvo de uma política pública genocida. Que está usando aqui essa pauta como desculpa para fazer isso mesmo. Né? Então, a gente vê a banalização, né, da vida. A pessoa não enxerga o outro, que é diferente dele, como ser humano. Isso se aplica à mulher, se aplica a gay, se aplica a negro, se aplica a traficante, alguém que tem algum problema social. E aí é impossível falar desses assuntos e não lembrar de Foucault, porque é incrível como a gente avança em tantos aspectos sociais e científicos e tal, e regride, parece que permanece nesse cerne malvado de carnificina, de encarceramento, de matar, porque eu lembro, né, que o Boulos, na época da campanha dele, ele falava assim, gente, eu não acredito que os brasileiros são fascistas, que os brasileiros têm esse ódio realmente e tal, só que tipo, já passou as eleições, Bolsonaro já foi eleito, tá aí, continua fazendo atrocidades e as pessoas... Tem muita gente que se arrependeu, lógico, mas tem muita gente que defende ainda com unhas e dentes. E eu, sinceramente, eu fico meio assim para acreditar que seja ingenuidade, sabe? Que as pessoas estão... Eu não sei realmente em que ponto é que a humanidade chegou a ponto de não enxergar o outro como ser humano, como igual, né? Porque antigamente, na época que a gente vivenciava o evangelho e tal, havia uma cultura, inclusive, de se ir aos presídios e tal, evangelizar até a própria igreja católica, ia nos hospitais e tal, de humanização, né, de levar as coisas básicas. E hoje o que a gente vê é esse discurso de ódio terrível
E aí entra com essa política de encarceramento, entra também com o questionamento da desmilitarização da polícia, porque as pessoas falam assim, ah, como é que vai desmilitarizar a polícia? Eles vão entrar no morro e o bandido tá lá com um fuzil. Aí a gente fica assim, ai meu Deus. Tipo, é muito difícil, mas né, a gente tem que acreditar que é possível. São discursos que estão alinhados, né, e que estão absolutamente capturados por essa pauta da extrema-direita que pouco a pouco foi entrando nas nossas casas. Eu atribuo muito esse culto à violência, essa banalizar a violência, a esses tais programas, né? Eu acho que você deve se lembrar, eu era criança e essa espetacularização da violência, do direito penal, pelo menos lá na minha casa, começou com o programa de um cara que chamava Gil Gomes, no SBT, que ele tinha um gesto assim com a mão e ele fazia aqui e agora e tal. E ele já ia lá e ele expunha a pessoa que era presa e tal, e ganhava em cima disso, lucrava em cima disso. É fantástico como esses personagens, hoje, eles ocuparam a política. Eles pautaram o discurso por décadas e agora eles ocupam a política. Basta a gente ver a questão do Ratinho, cujo filho é o governador do estado do Paraná, que é um estado com um histórico, com quantidade de apoiadores do presidente, com não vou dizer todo mundo, não vou generalizar, mas com uma maioria reacionária muito grande. Né? Então, e isso não é da noite para o dia, isso, na minha humilde opinião, não nasce só com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é mais uma consequência desse mal que foi caminhando aos poucos e que ninguém se deu conta. Né? E aí a gente vai ter que voltar e reexplicar toda essa questão. Que eu não posso ver o outro como inimigo, que a diferença, ela na verdade nos torna plurais e não deve nos afastar. Que a pessoa que comete crime, ela precisa do devido processo legal. O devido processo legal, ele só existe porque a pessoa cometeu o crime. As garantias, elas só existem para serem aplicadas nesse momento. Isso não quer dizer que se falar em garantias constitucionais, em direitos humanos, seja passar a mão na cabeça de bandido. Fosse isso, seria muito fácil, né? Seria algo muito simplório. E não é disso que se trata. Então, a gente, de fato, precisa conversar e simplificar o discurso, porque, infelizmente, o discurso do outro lado é um discurso muito atrativo, é um discurso que faz chacota, é um discurso que traz... é muito vulgar, só que é fácil de ser apreendido. E aí a gente tenta qualificar, e isso é válido, tem que ser um discurso qualificado, tem que ser um discurso sério, mas cada vez mais o discurso da esquerda, ele tem que ser acessível. Quem escuta tem que entender do que é que se está falando, porque do contrário a gente não consegue unir esse país novamente. Vai continuar esse racha e esse ódio social generalizado, infelizmente. E uma dessas bandeiras desse ódio social é justamente essa desculpa do combate às drogas. Então, para as pessoas que, de fato, questionaram, né, a pauta e questionam essa pauta do PSOL e de outras alas progressistas, eu queria dizer o seguinte: o problema ele já existe. Quem consome vai consumir de qualquer maneira, e descriminalizar não é o mesmo que incentivar o consumo. Muito pelo contrário. Se eu consigo descriminalizar e regular essa venda, eu consigo arrecadar impostos no sentido de fazer campanhas sérias, alertando sobre os riscos do uso, no sentido de direcionar essa renda para a reabilitação de quem é dependente, e por aí vai. Alguém perguntou aqui nos comentários como é que seria, né? Alguns países já têm feito isso. Você citou um estado norte-americano, tem o exemplo do Uruguai, que teve uma redução no consumo depois que legalizou o uso da maconha, e tem o exemplo de Portugal,
Portugal, até determinada quantidade de drogas, não é considerado crime. E aí, qual foi o resultado dessa legalização lá em Portugal? O consumo reduziu em 50%. E a violência atrelada ao tráfico também reduziu. Então, as experiências que a gente tem ao redor do mundo, elas apontam que, na verdade, eu vou ter um decréscimo do consumo e, consequentemente, um decréscimo da violência. Já pegando outros exemplos, como o México, em que a guerra às drogas vai ali de vento em popa, houve, na verdade, uma explosão de violência, né? Que chega a ser pior do que o Brasil, a ponto de cartéis de tráfico terem mandarem dissolver corpos em ácido para assumir com os vestígios dos óbitos, né? E você teve um caso em Guadalajara que 2 caminhonetes foram abandonadas com 26 corpos dentro. Tudo fruto dessa guerra às drogas, tudo fruto dessa violência, né? E aí, quanto mais, então, o que é que a gente faz? Se criminalizar não resolve, o que é que resolve? A gente tem uma lei que ela é um pouquinho dúbia, né? Até a lei atual, na lei anterior, que era chamada de lei do tóxico, o uso era também criminalizado. Então, a gente vivia numa situação ainda pior, que além do traficante, o usuário também cumpria pena, né? O que era um problema grave. Porque eu jogo para a esfera penal uma questão que é claramente de saúde. E com essa nova lei, pelo menos a questão do uso, não houve uma descriminalização, mas houve uma despenalização, ou seja, não tem mais pena de prisão, mas continua sendo crime. Mas se a pessoa é tida como traficante, essa pessoa tem o pior tratamento jurídico penal possível, né? É um dos piores crimes de acordo com o nosso ordenamento. E qual é esse limiar? O que é que define? Infelizmente, muita gente pensa que é a quantidade. Praticamente todo aluno meu, antes de entrar na disciplina, dizia, mas até quanto, professor? O que é considerado? Eu, inclusive. Todo mundo, né? Sinal de que a conversa ela não é pautada da maneira clara que deveria ser. Não temos quantidade, né? Mínima nem máxima. E aí fica o problema. Porque o que a lei diz? As circunstâncias do fato, a forma como a droga está condicionada, né? O local, e aí começa o problema, e a pessoa do agente. O que é que a lei brasileira está querendo dizer com isso? Que a depender do local que você estava com a droga, é que é definido se você é traficante ou usuário. A depender de quem você é que é definido se você é traficante ou usuário. Tem até muito meme na internet que coloca ali uma escala de cores, né? E à medida que vai ficando mais escuro, traficante. À medida que a pessoa vai ficando mais clara, usuário. E não deixa de ser verdade, isso é um problema, né? Para as nossas autoridades policiais, se eu for pega com drogas, sei lá, pegando aqui um exemplo da cidade, me ajuda, Lúcia, festas aqui na cidade, no Arena Bi, eu sou usuária. Agora vai para a rodoviária. Pega com drogas de Boitiça, eu sou traficante, né? E a depender também da cor da minha pele e de onde eu moro. Imagine que eu já tive uma experiência uma vez em audiência que a pessoa alegou, né, o policial alegou que o meu assistido lá do NPJ tinha vínculo com organizações criminosas. É o que mais a gente vê nas denúncias, quase todas. Aí eu disse, por que o senhor está afirmando? O senhor tem informação que ele é vinculado a essa organização? Não, mas ele é da Vila Neuma. E se ele é da Vila Neuma, a facção de lá é tal, então ele é dessa facção. Eu digo, então... Eu sou do Areas 2, né, aqui em João Paulo. Será que eu sou de facção? É capaz não, né, porque eu sou branca, né? É porque imagina aí. Eu tô na zona neutra, eu tô no centro também e nasci assim nessa loteria genética, então isso faz de mim uma pessoa ilibada, né? Para essas pessoas. Eu disse, então,
em tudo que o senhor está se baseando é no fato dessa pessoa morar nesse bairro. Felizmente, não foi levado em consideração, porque na defesa a gente tenta, pelo menos, né, embora a pessoa tenha sido denunciada por tráfico, a gente tenta, pelo menos, desclassificar para o chamado tráfico privilegiado. E é fundamental que a pessoa não seja vinculada a nenhuma organização criminosa para se conseguir isso, como você bem sabe. Eu me recordo, fazendo uma pesquisa para ter essa conversa aqui contigo, que eu coloquei aqui minha cola, deixa eu me socorrer aqui, da data. Foi em 2018, o filho de uma desembargadora, aliás, 25 de julho de 2017, o filho de uma desembargadora do Sul foi pego com nada menos do que 130 quilos de maconha. Não foi 130 gramas, foi 130 quilos. E ele foi classificado como usuário. Uma das coisas que mais me deixa triste é ver o nosso direito, como várias outras coisas aqui no Brasil, sendo regido pela quantia que você tem na conta bancária, né? Infelizmente, é triste isso. Tá completando aqui, eu não sei se aconteceu alguma coisa, Yasmine, com a tua transmissão que parou aqui. Não sei se você está me ouvindo. No coisa. Saiu. Gente, deu um errinho aqui, mas eu vou ver se a Yasmine entra de novo para a gente continuar o papo, que está muito bom. Inclusive, tem sido muito bom a participação, muito boa a participação de vocês. Continuem falando, interagindo aqui com a gente, porque é assim mesmo. Só esperando ela entrar aqui de novo. Não sei se foi o celular dela que descarregou, porque às vezes acontece isso também, né? Às vezes o celular da pessoa descarrega. Aí eu já deixo o meu aqui no, como é que se diz? No carregador, já para não acontecer isso. Mas é triste essa nossa realidade, né? Vocês continuam me ouvindo? A Kelly, que acabou de entrar, o Edvanildo, a Narci, sejam todos muito bem-vindos. O Ícaro Coelho, seja bem-vindo. Quem mais está aqui com a gente? A Clarice. A Clarice falando que a sociedade brasileira está viciada em exalar ódio ao próximo. Infelizmente, é uma tristeza isso. E esquecem do Evangelho, esquecem da Constituição, esquecem de ser humano. Verdade, Clarice. A Valéria também aqui interagindo com a gente. Pronto. A Yasmine falou que era o celular, né? Que estava descarregando. E aí ela está voltando aqui para estar interagindo com a gente. Pede para participar, Yasmine. Acho que você tem que pedir aqui para participar. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem continuar falando aqui no chat, certo? Para que a gente possa continuar conversando com vocês esse assunto tão interessante. Acho que a gente vai terminar lá para umas 8h20. Pode pedir, Yasmine, para voltar, tá bom? Quando você quiser, estiver pronta aí, pode pedir que a gente consegue chamar aqui. Até o Isaf, rapaz, está participando. Ele falou comigo aqui no WhatsApp. Eu falei assim, filho, entra ali que eu estou ao vivo. Boa noite para o meu Isaf, tanta saudade de você, filhão. E é assim mesmo. É um assunto muito polêmico, mas a gente não pode deixar de emitir nossa opinião, de procurar especialistas. Em todas as lives que a gente tem feito, a gente tem procurado pessoas que entendem dos temas para debater. Então, assim, por que eu escolhi a professora Yasmine? Como ela falou, né? Ela dava aula
de direito penal para a gente e deu especificamente sobre a lei de drogas. E para você ver como o aprendizado é constante. Ela tinha uma opinião e de repente conversou com o Eduardo, que é nosso colega, e o Eduardo trouxe um novo ponto de vista com que ela passou a pesquisar e passou a pensar diferente, porque realmente é um problema que já existe. E é algo que ela deixou aqui nos comentários, né? Que a forma como tem sido tratada até hoje não tem resolvido. Então, isso eu procuro aplicar no meu dia a dia, nas coisas em geral. Se você tem agido de uma forma e não tem dado certo, vamos tentar outras alternativas. Então, é como ela falou, essa taxação é uma forma de fazer com que esse valor que é desperdiçado e é feito para disseminar ainda mais o consumo de drogas, ele poderia ser convertido no próprio tratamento daquelas pessoas que se viciam. Poderia ser ensinado nas escolas a respeito disso, né? Como que o uso, não só de drogas, como ela mesma falou, a questão do açúcar, a questão do café, do álcool, do cigarro, e de tantas outras coisas, até medicamento. Existem pessoas que morrem porque tomam um monte de medicamentos. Então, a gente sabe que tudo demais ofende, né? Aquele ditado popular aqui do Ceará. Tudo demais ofende. Então, é preciso que a gente vá sempre pelo caminho do meio. E aí eu já vou fazendo um link com a próxima live que a gente vai ter, que vai ser sobre meditação com a Jamile. É uma mediadora maravilhosa. Essa semana, essa é a primeira live que eu estou fazendo com vocês, mas temos mais duas. Temos uma com a Cleidinha maravilhosa, que a gente vai falar sobre empoderamento feminino. E vamos ter essa com a Jamile, que a gente vai falar sobre a meditação. Inclusive, é uma alternativa, né, para a pessoa que é usuário, para a pessoa que é viciado, porque a partir do momento que você se senta em zazen, você medita, você se encontra com você mesmo, você passa a ser mais senhor de si, e aí tudo que é excesso vai se dissipando. Então, assim, são tantas coisas interessantes e importantes para a gente debater e que faz parte dos programas complementares do SUS, que infelizmente não são aplicados aqui na nossa cidade. Atualmente, o que tem aqui para tratamento de usuários de drogas é o CAPS 3, que até a gente falou um pouco sobre ele na live de saúde mental com o Luan. A Yasmine está pedindo aqui para voltar. Eu vou aqui chamar ela de volta para ela continuar o raciocínio dela. Qualquer coisa, gente, se não der tempo de terminar, a gente abre outra chamada, tá bom? Tá certo, Yasmine? Sim. Pronto, estou dizendo ao pessoal que a gente teve esse delay aí. Eu acredito que vá até umas 20, 25, por conta que uma hora. E aí, se tiver mais coisa para falar, eu abro outra chamada e você continua. Pronto, perfeito. Ó, a Nasce está falando aqui, ó. Sim, temos de discutir diversos temas, importantíssimo. Na minha opinião, as drogas lícitas atuais são as piores. E o Edvanildo está dizendo, é mais fácil reprimir e não pensar em buscar soluções, né? Infelizmente é a realidade. As pessoas preferem o que é mais fácil e mais rentável do que o que é trabalhoso. E aí eu acho que você estava desenvolvendo o seu raciocínio exatamente sobre isso, né? Você citou o exemplo de Portugal, da Califórnia, e eu vou até lembrar, eu acho que você chegou a ver aquele documentário que o FHC fez em 2011 no Quebrando o Tabu, sobre a descriminalização da maconha, e ele foi para vários países, inclusive para Portugal mesmo, e mostrando isso tudo que você disse. Ele mostrou ao vivo, em loco, então quem quiser assistir, eu acredito que tenha no YouTube de graça, Quebrando o Tabu, falando sobre isso, e ele mostra lá como houve o decréscimo no consumo, comprovando o que você disse, Yasmine. Deixa eu só me desculpar, eu estava esperando que a live fosse no computador e aí não tomei o devido cuidado com o celular, acabou aqui descarregando.
Lúcia, eu penso que, na verdade, há um interesse na manutenção desse ciclo de violência, né? Por várias razões. Esse ciclo de violência alimenta uma indústria armamentista e esse ciclo de violência, ele serve para arregimentar votos, para conseguir voto, né? Eu ameaço as pessoas, né? Eu crio um inimigo, eu crio esse medo e depois eu me apresento como solução para combater esse mal, para combater esse inimigo. Basta a gente pensar quantos e quantos deputados e outros membros do legislativo saem das forças policiais e vão ocupar espaço na política, né? Sempre sob esse discurso de combate às drogas, de combate à violência, de combate ao que quer que seja. Então, é um sistema que se alimenta do medo da população. E para essas pessoas não é interessante regulamentar, não é interessante acabar com isso de forma alguma, né? Porque é lucrativo. Quer ver outro setor para quem é lucrativo? Enquanto o governo Bolsonaro ele tira dinheiro, você estava falando aqui dos CAPs AD, não é isso? Que é o pouco que ainda tinha ou tem de equipamento público para atender a população que é usuária, né? E aí o governo Bolsonaro ele subtraiu de maneira considerável recursos desses equipamentos. Com a outra mão, ele transfere somas também consideráveis para setores evangélicos que dizem atender a esse público. Só que, claro, dessa feita, sem a gente ter certeza que há um acompanhamento médico, sem um acompanhamento psicossocial, enfim, baseado exclusivamente na religião. E eu não estou aqui querendo criticar a religião de ninguém, mas a gente sabe, quem for crente, quem acredita em religião e quem for cristão, eu, pelo menos, sou católica e a gente acredita que Deus deu a inteligência ao homem para que ele desenvolvesse a ciência e, enfim, progredisse no mundo. Então, nem a ciência contra a religião, nem a religião deve ser contra a ciência. O que é que eu estou querendo dizer? Que para o atendimento dessa população é necessário, sim, profissionais de saúde. Eu não vou fazer a pessoa deixar do vício só, única e exclusivamente com oração. A oração, ela traz um conforto, ela tem a sua função social, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu preciso desse atendimento. E aí, esses setores, eles estão lucrando, né? Você vê pessoas como aquele pastor Sargento Isidoro, que eu não sei se é piada, mas eu vi um dia desse na internet, eu realmente não sei se é de brincadeira ou se é verdade, que ele estaria liderando a pré-campanha, as intenções de voto para a Prefeitura de Salvador. Em sendo verdade, é realmente lamentável. Porque esse senhor, ele tem uma instituição dessas de acolhimento, onde ele trata as pessoas, muitas vezes, à base de pancada. Né? Ele tem lá um porrete que ele chama de Tereza, aí ele diz, aí quando a oração não é suficiente, aí a Tereza entra, espancando as pessoas, né? Então, acontecem nessas instituições, mais uma vez, eu não estou generalizando, mas acontece com uma frequência assustadora, toda sorte de abuso, que não aconteceria se essas pessoas estivessem sendo tratadas no CAPS AD. O que também não impede que essas pessoas busquem um amparo religioso na sua respectiva fé. Mas o tratamento e a redução de danos não é questão de crença religiosa, é obrigação do Estado. E o Estado está se furtando de prestar esse tratamento, porque, na verdade, beneficia, né? Isso retroalimenta esse ciclo de violência. E aí você entrou na questão da desmilitarização e da violência policial. É outra coisa que eu acho que a extrema-direita, ela captura da esquerda e ela deturpa totalmente o conteúdo dos escritos. Quando eu critico a violência policial e quando eu falo em desmilitarização da polícia, o que é que o senso comum escuta quando alguém da esquerda fala isso? Não gosta da polícia.
que é o fim da Ou polícia. então que dá valor a bandido, né? Gosta de bandido, não gosta da polícia. Então, a linguagem, ela é fundamental. Né? A linguagem é a arma que a gente tem e ela tem que ser usada da maneira mais inteligente e eficaz possível. Não dá para a gente deixar esse discurso. Oi, gente, voltamos. A live deu tempo de 1 hora, encerrou. Foi como eu imaginei, mais ou menos às 20h24. E aí nós voltamos aqui e vamos concluir a fala da Yasmine, certo? Para que a gente possa concluir o nosso debate sobre a descriminalização do uso das drogas, tá bom? Então a gente está voltando aqui para concluir, porque no YouTube a gente entrou um pouquinho mais tarde e a gente vai concluir esse assunto interessantíssimo. A gente pede que você que tem a sua pergunta pode escrever aí no chat para que a gente volte ao diálogo e a Yasmine encerre com o raciocínio dela, tá, gente? Então pode ir mandando aí o link para entrar, vou aqui adicioná-la, ela importantíssima. E vocês sintam-se à vontade, tá, gente? Boa noite mais uma vez. Obrigada pela paciência, porque a gente é tudo marinheiro de primeira viagem, estamos aprendendo aqui. Pois não, Asmin, continua aí. Mas você já tinha dito, é que o Insta ele tem esse limite. Então, eu ia dizendo, quando eu critico a violência policial, eu não estou criticando a polícia, eu estou criticando a violência de alguns policiais. Se eu chamo essa crítica para a polícia como um todo, eu teria que presumir que toda a polícia é violenta. E é o contrário, eu não estou afirmando isso. Eu estou afirmando que alguns policiais, sobretudo na abordagem à população periférica, agem com violência e que isso tem que acabar. Né? Principalmente porque o mal policial, o policial que é violento, o policial que assim se comporta, ele está praticamente tatuando um alvo nas costas do colega dele que nada fez. Uma polícia violenta e que mata bastante é estatisticamente comprovado que é uma polícia que também morre bastante, infelizmente. Né? Isso é um ciclo que se retroalimenta. E aí eu queria aproveitar para citar que aqui no mês de abril, no estado do Ceará, houveram 35 pessoas mortas em operação policial, só no mês de abril. Foi um recorde aí histórico, infelizmente, tanto histórico como vergonhoso, sinal desses tempos, né? Desses tempos de violência. Então, é muito importante que a gente esclareça. Ninguém do campo progressista é contra a polícia. Ninguém do campo progressista... A gente pode até sonhar, né? Aqueles que são mais alinhados aí ao anarquismo e por aí vai, com o Estado, ou melhor dizendo, com um status de sociedade onde o próprio Estado ele desapareça, porque o ser humano atingiu aí esse nível de nobreza e de felicidade em que não é mais necessário nem o Estado, nem a contenção policial. Mas a gente não quer acabar com tudo da noite para o dia. Eu não quero acabar com a polícia. Eu sei que a polícia, ela cumpre uma função. Agora, o que a gente quer e precisa é que essa função que a polícia cumpra seja a de proteger a população como um todo e não de manter esse status quo que aí está. Eu protejo quem está nas classes A e B e eu desço a porrada em quem está nas classes C e D. Aí isso É difícil ver Bala Perdida, falar da realidade do Rio, que era a que eu mais conhecia, tipo no Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca. Você só vê essas crianças mortas que passam, que são atingidas dentro de casa, geralmente é nas favelas, geralmente é nos morros, nesses bairros nobres, uma vez ou outra que um turista é assaltado, alguma coisa assim, mas completamente diferente. Eu morei lá e eu lembro que o meu pai ficava morrendo de medo, né? Porque
devido a esses jornais que você falou, né, que cultua essa violência. E tanto eu quanto meu filho vimos que não é nada disso que passa na TV. Lógico, a gente não ia lá para o Alemão, para os lugares mais perigosos, mas era super tranquilo. Então, assim, infelizmente, é triste essa cultura que vem se formando de ódio, de violência, de tudo isso, de achar que eu gosto muito do Michael Moore também, ele tem vários documentários falando sobre essa cultura do medo, do terrorismo e da necessidade da polícia estar armada e do cidadão estar armado com armas cada vez mais potentes, né? E isso é terrível. A gente viu, se eu não me engano, tem uma semana ou duas que a menina foi passar na casa do coleguinha e a família inteira tinha licença para arma. Eu não sei se você viu esse noticiário. Não. E ela foi morta e o tiro entrou pelo nariz dela. Uma adolescente aqui no Brasil, porque antigamente a gente via essas notícias lá fora, né? E agora já está cada vez mais comum aqui, porque houve esse relaxamento na questão da lei das armas e, por outro lado, o endurecimento na lei penal, né? O que você estava falando com o pacote anticrime. Perfeitamente. Então, se continua essa política, infelizmente, a tendência ela é piorar, né? E é cair, é quebrar do lado mais fraco, do lado mais oprimido, do lado mais periférico dessa sociedade. Então, é mais do que urgente que a gente paute de forma diferente, que a gente esclareça, que a gente converse. Eu queria encerrar recomendando toda leitura que for possível fazerem é válida sobre isso, mas sobre esse tema especificamente da descriminalização, tem 2 vídeos curtos, mas muito interessantes no YouTube. Um tem até uma certa graça, que é um episódio do Greg News, do Gregório do Vivier. E aí tem esse mesmo título, Guerra às Drogas. O outro é do canal da Rita Von Hunt, né? O Tempero Drag, também com esse tema, Guerra às Drogas, onde são esclarecidas de maneira, como direi, mais objetiva essa questão, né? As informações a respeito dessa questão da descriminalização. E aí a gente precisa acabar com essa cultura do medo e cada vez mais interagir com as pessoas de modo a esclarecer. Olha, uma vez descriminalizando, não vai virar um pandemônio. Muito pelo contrário, isso vai ser regulado, né? E provavelmente, muito para diminuir, como um ponto também que é bastante importante da gente observar, é que a maioria das pessoas presas estão presas por tráfico. Então, o tráfico, ele encarcera bastante. Ele é o delito que mais leva pessoas ao cárcere. E isso não fez com que diminuísse. Então, essa política não vem surtindo efeito. Isso é claro, é óbvio. Seguido também do delito de roubo, que a gente no direito penal entende essa diferença, mas aí só esclarecendo, o roubo é o chamado assalto à mão armada, quando alguém leva seu bem munido ali de arma de fogo ou de faca, enfim, e ameaçando e tira o que é seu. Por quê? Pequenos delitos para sustentar o vício. Se eu tenho uma eventual legalização, eu consigo reduzir bastante esses delitos. Então, eu vou ter automaticamente uma redução da violência. Um ponto que me deixou bastante perplexa, fazendo aqui uma pesquisa para ter essa conversa contigo, é sobre a população carcerária aqui na região. Como a gente conversou mais cedo, do Iguatu eu vi dados. Também pudera, a cadeia pública de Iguatu está fechada, né? Embora a gente saiba que ainda tem gente por lá. Mas está interditada e, pasme, ela está interditada desde o tempo que eu vim morar aqui. Então, desde 2014, que a cadeia pública do Iguatu está interditada. Eu tive aula com o Robson, eu estou fazendo uma disciplina
de execução, né, penal, criminal com Robson aos sábados. E eu perguntei sobre isso. Aí ele e um policial confirmaram que houve um problema sanitário na penitenciária daqui, que houve, estava contaminando os presos e tal. E eles tiraram daqui para o Icó, para o Cedro, para Juazeiro, para Fortaleza. E também o policial falou que foi um atendimento das partes políticas, porque a população não queria a cadeia, no caso penitenciária, dentro da cidade, mas sim nos moldes que é lá, acho que é Icó, né? Icó e Cedro, que fica fora da cidade. Eles queriam que fossem fora. Então, assim, por isso que está parado esse tempo, porque eles querem ainda, segundo foi o que eles dois disseram, né? Construir fora de Iguatu. Não sei se tem pretensão de voltar. Existem várias informações sobre isso. Na época que eu vim para cá, a justificativa era a água, né? Tanto eu tinha o esgoto a céu aberto, tinha mesmo, eu já fiz visita à cadeia pública daqui. Tem um esgoto a céu aberto correndo. Se eu não me engano, ele passa por dentro da vivência feminina, né? Da ala das mulheres, como também a questão do abastecimento de água. A cadeia pública daqui já teve problema de preso com tuberculose, que foi colocado lá, o pessoal avisou, mas a autoridade judicial não autorizou que essa pessoa cumprisse pena em regime domiciliar e ficou ali o risco de contaminação lá dentro. E aí, por último, não vamos nos esquecer que não faz muito tempo o secretário estadual solicitou, deu uma travada aqui, não sei se ainda me ouve, Lúcia. Estou escutando. Deve ser a internet. Ou então o celular. Aqui no celular. Pronto. Mas dá para ouvir, pode falar. Ele só não sei se você chegou a ver, mas saíram muitos vídeos que não foram informados. Todo mundo assustado. Tem até uns vídeos de mulheres gritando e tal, porque pegaram assim na calada da noite. E isso foi próximo àquele incidente que ocorreu em Oroz, onde foi morto um agente penitenciário. E aí os presos todos do interior foram levados lá para Fortaleza, porque ele entendia que era para cumprir pena lá em Fortaleza. Ele só deixou os presos de Juazeiro, porque Juazeiro é penitenciária mesmo, não é cadeia pública. O fato é que a gente sabe que a lei de execução penal, que não é aplicada em nada no nosso país, mas ela, em tese, assegura que o preso cumpra pena próxima à família. Justamente para minorar ali o dano da prisão, como também para ajudar na ação que a gente também sabe que não acontece, a gente faz de conta, né? O que não vem sendo cumprido. Um dado que eu achei bastante interessante, que eu achei no site do próprio governo, no site da DEPEN, né, interessante para não chamar de escandaloso, é que os presídios aqui da região, eles estão abarrotados de presos provisórios. Então, o que é que a gente escuta? 40% da população carcerária é de preso. Pelo menos na região Centro-Sul, nas cidades que eu pesquisei brevemente, esse número não é de 40%. Vou passar aqui o que eu encontrei. No município de Icó, nós temos 66 presos. 10 estão presos porque estão cumprindo pena em regime fechado e 56 são provisórios. Então, é bem mais do que 40%. Em Cedro, 93 presos. 8 estão no semiaberto e 83 são presos provisórios, sem condenação, estão trancados lá no Cedro. Em Acopiara, dos 79 presos que lá existem, 15 estão cumprindo pena, 64 são presos provisórios. Então, mandar cada vez mais gente para esse sistema, sem advogado, sem audiência de custódia, sem defesa, sem nada, sob a desculpa de que eu estou prendendo o traficante, isso é uma máquina de moer gente. Isso não está melhorando a vida de ninguém. Não me deixa mais Exatamente. aqui fora.
Eu tô mandando as pessoas para aprenderem a serem criminosos de verdade. Infelizmente. É o que eu ouvia desde quando eu era criança. Às vezes a pessoa é presa, um exemplo, por roubar um shampoo e sai de lá um gênio do crime. Já começa pelas leis de execução penal que não são cumpridas, todas aquelas questões do trabalho, do espaço, das condições sanitárias e de tudo que a gente sabe, alimentação e tudo. Aí a gente escuta esse discurso de ódio, ah, mas está lá porque mereceu, porque esses dias eu recebi um meme fazendo alusão ao Queiroz, que ele e a esposa estão em prisão domiciliar e uma presa amamentando o filho assim pela grade, né, da cela. E eu ouvi pessoas dizendo, ah, ela tá aí porque devia estar traficando, feito isso, feito aquilo outro e tal e tal. E assim, não é descobrindo um santo para cobrir outro, mas é como eu falei no início. Infelizmente, a gente sabe que o capital é o grande mal de todo este século, porque é ele que define quem vai ficar preso, quem fica em casa. Ou seja, é complicado, porque uma pessoa que não tem condições nenhuma, né, de ter advogado, aí às vezes tem um defensor, mas aí o defensor tem competência aqui, aí esse preso é transferido lá para Fortaleza, lá para outro local, aí a família não tem condições, né, de ir visitar, de levar roupa, de levar alimentos. Então, assim, é muito complicado. É mais um fator. Vocês podem estar se perguntando, ué, mas a live não é sobre descriminalização das drogas? E por que vocês estão falando de preso, de polícia? Porque é tudo envolvido, é tudo o mesmo assunto. Porque essa população carcerária e essa dificuldade é a consequência prática da criminalização. Não fosse a criminalização, eu não teria toda essa população dentro dos presídios. Aliás, outra consequência também no nosso dia a dia, né? O que nos dá essa sensação de insegurança ou insegurança de fato. Não fosse a guerra às drogas, a polícia poderia deslocar o seu efetivo para investigar crimes violentos. Pode alguém perguntar, ah, mas o tráfico não é violento? O tráfico em si não é classificado pelo direito penal como um crime violento. Ele é um crime sem violência e grave ameaça. É a ação de vender. Ação de vender. Se eu vou ali e compro uma caneta numa papelaria, tem violência entre mim e a balconista da papelaria? Tem. A ação do tráfico em si, a traficância, a venda, ela não é uma ação violenta. A violência vem das disputas de mercado, a violência vem de outras coisas. Mandar um beijo aqui para a Priscila, que está me elogiando. Você é uma então, se eu por acaso consigo legalizar ou pelo menos descriminalizar o uso de algumas drogas não tão danosas, em vez da polícia estar quase que toda ocupada em perseguir o pequeno traficante, aquela pessoa que está ali porque não conseguiu outra alternativa de emprego na vida, não conseguiu outra, essa polícia vai estar investigando os crimes realmente violentos. Vai estar investigando os homicídios, vai estar investigando os estupros, vai ter mais tempo para investigar os casos de violência doméstica e familiar, e por aí vai. Então, quando se trata de legalização de drogas, é inevitável você falar das consequências da criminalização. E só tem consequência negativa. Mais uma vez, eu insisto. A forma como está só piorou as coisas. E vem piorando desde a década de 70 para cá. E as pessoas ainda insistem nessa pauta, né? Na maneira como está. Para a gente ter uma noção, no Brasil morre mais gente vítima dessa guerra, da violência decorrente dessa guerra, do que de overdose, por exemplo. Eu estou salvando as pessoas de morrerem de overdose, de morrerem por causa da droga. Não, você está matando o jovem da favela usando essa desculpa, quando na verdade não morre tanta gente assim de overdose no país. Que bom que não, né? É um fato. E aí, só para concluir, um fator que desinforma também
São estudos bastante antigos. No vídeo da Rita, ela fala sobre isso, que há estudos da década de 20, eu vou aqui só repetir a explanação dela, que eu achei interessante, em que se colocavam ratos em gaiolas, que tinham acesso à água com cocaína e a água sem cocaína, né? E aí esses ratos, eles consumiam preferencialmente, e aí não tinha nada na gaiola, deixava o rato lá dentro da gaiola sozinho. Percebeu-se que esses ratos consumiam a água com cocaína, né? A água com drogas, e eles consumiam essa água até que morriam. Donde se concluiu que a cocaína vicia e tal, e a pessoa que uma vez experimente vai se viciar e vai consumir até morrer. Estudos mais recentes foram feitos, né, utilizando a mesma experiência, só que dessa feita colocando estímulos dentro dessa gaiola. Então, colocou-se ali as duas opções de água, né, com droga e sem droga, mas também se colocou companhia para o rato, estímulo, bolinha, enfim, N outras coisas que também despertavam o interesse do bichinho. Qual foi o resultado? Ele não morreu de overdose. Ele continuou utilizando a água batizada, mas ele não utilizou até morrer. O que é que se conclui com isso? Que, na verdade, o vício, ele vem de uma série de outros fatores. Ele não vem só da substância em si. Ele vem da falta de perspectiva de vida dessa pessoa, ele vem do fato da pessoa ser marginalizada ou da pessoa ter algum outro problema. Enfim, é uma questão social e de saúde pública. Tudo que não é e não deveria ser é questão de direito penal. Não é o direito penal que vai salvar a população em se tratando do uso de drogas, né? Quisera eu, não ser eu a estar conversando com você nessa live, a advogada que sou. Eu queria que fosse um médico, que fosse um psicólogo, que fosse qualquer outra pessoa e que essa não fosse uma pauta de direito penal. Por que que a gente está conversando com isso? Porque o Brasil está tratando o problema de saúde como uma questão de cadeia. E fazendo isso, a gente está massacrando a nossa população, infelizmente. Eu creio que era isso. Lúcia, me ajude se tiver mais algum ponto que a gente precisa comentar. Eu só tenho a agradecer, Yasmine, pelos elogios, por você ter aceito o convite, dizer que a gente continua amando você, sentindo sua falta lá na UFA, principalmente no NPJ e nas aulas de penal. E agora era para a gente se formar esse ano, né? Mas com essa pandemia aí adiou-se um pouquinho. E assim, é muito gratificante reafirmar, porque assim, eu fiz esse convite, a gente nem conversou, né? Só debateu hoje acertando, alinhavando. E saber que a gente acaba pensando as mesmas coisas, tendo os mesmos ideais de vida, porque isso é importantíssimo. E até parte do programa do PSOL, tanto nacional quanto de Iguatu, são as práticas integrativas à área da saúde. Uma dessas práticas, que eu vou até falar na hora que você estava em off, eu comentei, sobre a meditação, né? Eu chamei até a Carla Jamile, que ela faz parte do SEB Fortaleza, e a gente vai fazer a live na sexta-feira falando sobre isso. Eu falei exatamente nesse ponto que você falou. Quando você tem uma vida mais ou menos equilibrada e tal, você pode até experimentar, mas aquilo não te seduz, aquilo não te leva a ficar no vício. Você pode beber cerveja, mas não precisa ser um alcoólatra. Sei lá, você pode fumar ocasionalmente um final de semana, mas você não vai consumir 2 carteiras de cigarro por dia, assim como não vai tomar 3 garrafas de café por dia. Tem gente que toma, né? Na época da OAB. Na época da OAB a gente toma. Nesse caso do café. Pois é, então assim, procurar esse caminho do meio. Lógico, é como você falou, a gente respeita todas as questões religiosas, inclusive essa semana houve aí tentativa de fake news com o nosso deputado Renato Roseno,
afirmaram, gravaram vídeo falando que ele era contra igrejas e tal, e o pessoal acha isso. Não, se você é PSOL, você é gay, drogado e não acredita em Deus. Vai matar todos os bebezinhos. É um negócio doido. Pois é, gente. Tentem não ser tão extremistas, tentem não ver com tanto preconceito, com tanto ódio. Hoje eu vi um vídeo da Ivete que eu não acredito que eu não tinha visto ainda, desde a época do Dia dos Namorados, que era eu não lembro o nome, sintonizei, localizei, alguma coisa assim, um vídeo lindíssimo, e tinha todo tipo de casal, de todos os tipos, e eu mandei bem no grupo extremista e tive aquela resposta. Aí eu disse, gente, que onde haja ódio, que a gente faça isso, que a gente leve amor, que a gente leve conhecimento, quer seja dando uma aula, quer seja um estagiário atendendo um assistido. Porque, gente, eu como mãe, Yasmine como mãe, só a gente que sabe a dor de uma mãe. Nenhuma mãe quer ver seu filho dependente de droga, seja lá qual for. Nenhuma mãe quer passar por isso. E é justamente por isso que a gente está aqui fazendo essa live, para debater com vocês, para trazer um pouco mais de conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Uma boa noite, um obrigado. Obrigada, Yasmine. Eu que agradeço. Sempre com a gente. Tranquilo, tranquilo, é assim mesmo. Yasmine dá aula lá na FVS agora, né, Yasmine? De Icó. Na Univers, no Icó, mas quem sabe a gente não. Aliás, eu não quero lhe encontrar na URCA, né? Eu quero voltar, mas você já está formada. Lhe encontrar mas lá vai ter pós de penal, lá vai ter pós. É verdade. Você mora aqui, advoga aqui mesmo, Yasmine? Sim, sim. Mora aqui. Pronto. No mesmo local, advoga mais dando aula do que advogando, mas advoga também. Mas aí, se alguém quiser te contratar como advogada, você atende particular também ou não? Atendo. Aí é de que área? Na área penal. Pronto. Eu sou apaixonada por direito penal. Embora eu pegue outros casos ocasionalmente, mas o meu foco de atuação é no direito penal, principalmente. Pronto. Pois então é isso, gente. Obrigada, Yasmine. Obrigada a todos. Vem ser pessoal com a gente. Se tiver mais alguma dúvida, entra no Insta, no Face da Yasmine, ou no meu, ou no do pessoal. E uma boa noite para todos. Tchau, Yasmine. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.